Oi, gente. Hoje é dia 11, a gente veio comemorar o Dia dos Namorados. Vocês, no caso, estão assistindo esse vídeo no dia 12, o dia verdadeiro dos Dias dos Namorados. Mas por questões de agenda, disponibilidades e horários e outros compromissos, tivemos que comemorar o nosso no dia 11. Então, esse vídeo vai ser um pouco improvisado, porque a gente Esqueceu o mic. a gente esqueceu o microfone, a gente chegou atrasado, então a luz já tá indo embora. Era pra gente ter Exatamente. chegado mais cedo E era pra ter trazido o microfone. e era pra ter Então trazido o talvez o áudio microfone. esteja não um dos melhores, Né? mas Não vai ser a melhor qualidade em questão de audiovisual, mas de conteúdo a gente promete entregar o que a gente propôs. exatamente, Conteúdo é a continua mesma bom. ideia. E nós queríamos trazer pra vocês algumas coisas que nós aprendemos no nosso primeiro ano de casados, que a gente vai completar no próximo mês. Faltam 33 dias pra gente fazer um ano de casados. Exato. E como é Dia dos Namorados, a gente quis juntar as duas coisas e já fazer um vídeo temático para vocês. A primeira delas é que cada um de nós tem características pessoais que não precisam ser mudadas. Tipo, eu tenho características pessoais e elas não necessariamente são ruins, elas só são diferentes. Então a gente às vezes precisa aprender a lidar com a diferença do outro, né? Então, se de repente num relacionamento de amizade ou de namoro ou de casamento ou outro que você tenha com alguém, a pessoa não necessariamente precisa mudar. Às vezes ela precisa aprender a lidar com a diferença que ela tem em relação a você. E vocês dois têm. Enfim. Eu acho que esse é um ponto muito essencial, né? Porque é muito comum quando a gente começa a passar mais tempo com o nosso parceiro, seja numa relação de namoro ou mesmo de casamento, a gente tende a meio que se fundir um pouco com essa pessoa, né? Então, às vezes, é até comum que pessoas, quando terminam relacionamentos muito longos, elas falam, talvez você já até ouviu ou já falou mesmo, eu preciso me conhecer de novo, preciso saber quem é a nova fulana. Porque ela se integrou no outro, né? Exatamente. Então, gente, inevitavelmente, isso acontece mesmo no relacionamento, faz parte da profundidade que exige uma entrega numa relação sincera. Mas é muito importante que a gente tenha em foco que cada pessoa continua sendo cada um. Você precisa, não só precisa, como é muito essencial que você preserve as suas características únicas, até porque foram elas também que fizeram seu parceiro ou sua parceira se identificarem e se apaixonarem por você. Então é importante a gente estabelecer esses limites de onde começa eu, onde termina o outro. Exato. A segunda nós temos habilidades diferentes, não quer dizer que somos melhores ou piores que o outro. O fato de você ter características diferentes do outro não necessariamente é uma questão qualitativa ou, enfim, quantitativa, né? Enfim, só porque eu tenho uma característica diferente da Rebeca, não quer dizer que a minha característica é melhor do que a dela, né? São características que podem se complementar, Assim. ou não necessariamente podem se complementar, talvez não se complementem, mas são só características diferentes. Num relacionamento o jogo nunca deve ser, né, sobre quem é melhor, sobre quem é pior. Isso não existe. É só sobre vocês terem habilidades diferentes, vocês terem conhecimentos diferentes, vão existir coisas que vocês vão ser melhores do que você vai ser melhor do que o seu parceiro ou e vice-versa. Isso não é uma coisa ruim, na verdade, vocês têm que contar isso como uma vantagem. Por exemplo, eu sei que eu sou muito pior do que o Renato para questões de lidar com finanças, lidar com dinheiro, fazer cálculo matemático, não é pra mim. Então, eu reconheço que isso é uma dificuldade minha, mas também reconheço que é um ponto extremamente forte pra ele. Então, quando eu tenho dificuldade, eu recorro a ele. Eu não fico pensando, nossa, eu sou um lixo, sou muito pior, porque eu não entendo sobre essas questões que o meu marido entende. Ou eu preciso aprender isso aqui para eu poder me igualar, ou Exato. enfim. Porque não tem que ser sobre isso, né? Não tem que ser sobre se igualar. Até porque, de novo, a gente volta pro ponto 1. Aí vocês vão ser iguais? Qual é o objetivo de vocês serem iguais, né? Então, é sobre entender que cada um vai ter qualidades diferentes e que isso deve ajudar para complementar na relação de vocês. Terceiro, tudo bem não ser sempre suficiente. Nem sempre você vai ser suficiente pro outro. E, pô, tá tudo bem, né? A gente às vezes tem esse ideal, né? Esse pensamento ideal de que a gente vai ser suficiente pro outro todos os dias, sempre, em todas as necessidades que ele tem. Mas a verdade é que a outra pessoa tem expectativas muito grandes, ela tem necessidades muito grandes às vezes, e Sim. nem sempre a gente é capaz de preencher, vamos dizer assim, o vazio ou sanar a necessidade do outro por completo, Sim. né? Porque antes de você estar com aquela pessoa,
ela tinha uma vida. Ela vivia com outras pessoas, vivia várias outras situações, enfim, que moldaram quem ela é. E não necessariamente você vai conseguir responder a tudo aquilo que aconteceu antes. E a gente precisa deixar para trás esse ideal de perfeição, né? Como o Renato falou, é muito comum quando a gente tá extremamente apaixonado, a gente pensar que essa pessoa ela vai sanar todas as nossas necessidades. É fato, é verdade, sim, que no casamento muitas das nossas necessidades são supridas, mas nós somos tão cheios, tão complexos, tão abrangentes mesmo, que um casamento não é suficiente para sanar todas as suas necessidades. É importante que você tenha outros círculos sociais, por exemplo, até porque não é um sinal de saúde se o seu marido, sua esposa é a sua única amiga, seu único amigo. Importante ter futebol de domingo de manhã. Exatamente. Então é importante a gente ter muito esse senso de que meu relacionamento não é perfeito, então ele não vai me trazer satisfação completa. E tá tudo bem, isso não significa que tem algo de errado com o seu relacionamento. A gente tá falando isso, mas tem muita gente que não é casada ou não namora, mas tem pessoas que, por exemplo, suas amizades. Meu, a pessoa não vai ensinar todas as coisas que tu precisa, é por isso que você tem vários amigos. Assim, não é só por isso, mas é um dos motivos pelos quais a gente se relaciona, né? Então, vamos dizer assim, a gente precisa de tempo um com o outro e com outras pessoas para poder abarcar tudo isso que envolve o que somos nós, né? Eu vou pular o tópico 4, porque é muito parecido, a gente já discutiu sobre isso aqui, que foi a questão da expectativa, do ideal. Tópico 5, somos um time e não vamos vencer se tentarmos jogar sozinho. Às vezes você pode se sentir tentado a fazer as coisas sozinho, em qualquer circunstância, principalmente na sociedade que a gente vive, seja no trabalho, seja em casa com a sua família, né, com seu pai, com a sua mãe, ou às vezes com o teu marido, com teus amigos, mas tudo você vai ver que é muito mais simples se você tentar jogar como um time na vida, Sim. do que se você tentar vencer o mundo individualmente. É manter essa ideia de que um relacionamento não é sobre ganhar nem perder, né? Então não é sobre quem tá certo, sobre quem tá errado, e sim sobre como a gente pode fazer os dois juntos dar certo. Então é um pouco do que a gente já trouxe anteriormente também, para justamente você ter em mente que fazer do seu relacionamento um time é a melhor coisa que você pode fazer para manter ele saudável. Entender que os dois estão juntos para qualquer coisa que acontecer. Claro, existem condições específicas, especiais, onde você precisa realmente avaliar se vale a pena estar ainda nesse relacionamento. Mas, fora essas condições especiais, vocês estão juntos para tudo. Vocês precisam entender isso. A relação só vai funcionar se vocês dois se enxergarem como um time. Um protege as costas do outro e, enfim, vice-versa. Se um cai, o outro levanta. Exatamente. Tópico 6. É importante ter os papéis estabelecidos na relação. Deve-se ter acordos estabelecidos. Porque senão vai ficar um monte de gente confusa, tentando assumir todos os papéis ou não tentando assumir nenhum. Então, ter papéis, funções estabelecidas, né, dentro do relacionamento é extremamente importante. Sim. Não sei, esse ponto é muito importante. Não só papéis estabelecidos, funções estabelecidas, mas também vocês terem certos tipos de contratos. O casamento em si já é um certo tipo de contrato, né? Com certeza é um contrato. Ele é um contrato. Mas vocês têm que fazer contratos nas pequenas coisas. Como assim? São pequenas coisas que, se não forem observados, pequenos acordos que se não forem observados, eles vão virando uma bola de neve que depois você começa a brigar e já nem sabe mais por que tá brigando. Por exemplo, pode falar. Coisa simples. Quem vai lavar a louça? Quem vai cuidar da limpeza da casa? Quem vai tirar os lixos? Quem vai cozinhar? Quem vai estender a roupa, recolher a roupa, dobrar a roupa? Parece muito simples pensar isso, mas, de novo, vocês agora são um time. Vocês têm que, vivendo uma vida a dois, vocês têm que adaptar agora duas vidas que eram diferentes em uma que está vivendo junta. Então, esses pequenos contratos, eles ajudam muito a vocês manterem a paz mesmo, a longo prazo, né? Manter a vida de vocês organizada, mas especialmente para vocês se manterem juntos mesmo. Cada um sabe qual é o seu dever, cada um sabe qual é a sua responsabilidade. E quando alguém falhar, você sabe, tipo assim, Sim. por que tal coisa não tá feita? A gente sabe a quem
e perguntar, fulano, você não conseguiu? Pô, então peraí que eu te ajudo. Exatamente. Que vem a questão do você não jogar sozinho. Você tá Sim. ali para progredir, vamos dizer assim, em grupo, ou em dupla, ou em trio, Uhum. enfim. Então, Sim. essa é a ideia. Não é sobre apontar o dedo para quem não fez a parte que deveria fazer, né? Para a Exato. parte que corresponde, mas de entender por que não foi feito. Se não foi feito, eu posso fazer, eu posso ajudar. Como, como é que eu posso ajudar para essa questão ser bem resolvida, né? O próximo tópico é: o humor pode salvar o seu relacionamento. Eu acho que essa parte eu entendo muito bem. A Rebeca soube muito bem corresponder. Mas eu sou, no geral, assim, com pessoas que não são muito próximas, eu, eu sou um pouco mais sério. Mas no geral eu sou uma pessoa muito brincalhona, assim, eu gosto de fazer bastante piada, zoeira. E quando a gente casou, eu também sou assim um pouco. Eu gosto de levar as coisas na leveza, porque a vida já é bem complexa, bem pesada. Então, se você não souber levar certas coisas com tranquilidade, né? Às vezes com um sorriso ao invés de com um choro, Exatamente. mesmo que seja triste, ou mesmo que seja ruim, se você souber fazer uma piada para de repente ajuda a superar aquela situação, Sim. ou pelo menos tornar ela menos pesada Uhum. ou menos catastrófica do que ela é. Então, Sim, o humor é uma coisa muito importante. Por isso, o humor pode salvar o seu relacionamento, seja ele sim. qual for. Exatamente. Vocês podem descobrir que até em discussões pode haver espaço para humor, para risada, para brincadeira. Não, você não vai levar ali a sério o momento de discutir o que precisa ser discutido, né? Mas justamente sobre isso, discutir em si coisas que são importantes para a relação, em si só já é difícil. Já carrega sentimentos difíceis, já carrega processos, enfim, conversas difíceis. Então, Leve, né? levar. Deixa que seja leve, né? É, Leve se- as coisas com leveza. exatamente. É, é bem provável que exista entre os dois alguém que seja mais leve, assim, que naturalmente já tem um olhar um pouco mais brincalhão pra vida. No nosso relacionamento, de fato, é o Renato. Ele é muito brincalhão, ele é o palhaço da relação. Mas isso me faz extremamente feliz. E assim, essa é uma característica dele que eu gosto muito, que me admira muito. E que várias vezes a gente conversa, né? Que talvez se não fosse essa característica dele, muitas coisas no nosso relacionamento seriam diferentes. Eu não lido com a mesma medida de humor que ele lida para certas coisas, que em alguns momentos são essenciais, assim, pra gente levar as coisas mesmo de uma forma um pouco mais tranquila. O último ponto é: aprenda a comunicar as suas necessidades. Nossa, esse aqui dá pra falar muita coisa. Geralmente, às vezes, você vai cobrar alguma pessoa, alguém, né? Seja numa amizade, enfim, como a gente falou, em qualquer contexto de relacionamento, você vai cobrar determinadas coisas de alguém, sendo que você não estabeleceu aquilo ali. Eu acho que esse vem também desse mesmo contexto de ideal de perfeição que a gente coloca sobre o outro, né? Às vezes a gente acha que o amor perfeito é aquele onde o meu parceiro automaticamente vai saber quais são todas as minhas necessidades, Ele do leu a que minha eu tô mente. precisando. Ele me ama tanto que ele lê a minha mente, então eu não preciso dizer nada. E, gente, isso gera tanta confusão. E às vezes a gente cobra o outro por uma coisa que ele não sabia que ele devia fazer, ou que ele devia Exatamente. pensar em fazer. Exatamente. Então é importante comunicar suas necessidades, Sim. para a pessoa saber que você precisa daquilo e para ela ter tempo de pensar como ela vai fazer aquilo, porque uma coisa Exatamente. é você querer, outra coisa é a pessoa fazer, aí aprender a fazer, né? Isso é outro ponto para você amadurecer mesmo no relacionamento, né? Não é porque você quer que a pessoa precisa fazer porque ela é teu parceiro. Então, as coisas precisam ser muito bem avaliadas nesse quesito para ninguém sair frustrado. E o relacionamento, ele não só é como ele deve ser esse espaço onde você aprende a se colocar. Você aprende a se colocar de uma forma ativa mesmo, de tipo, eu entendo que meu parceiro não sabe tudo sobre mim. Eu entendo que não importa quanto tempo possa passar que estamos juntos, eu estou constantemente mudando, assim como ele está constantemente mudando. As nossas necessidades também mudam. Então eu preciso comunicar para ele, para que ele saiba como eu me senti em tal situação, como eu me sinto em determinadas situações, quais são as coisas que são importantes para mim no relacionamento. Então, isso é, assim, fundamental mesmo para que vocês estabeleçam esse tipo de comunicação. E é um pouquinho do que a gente queria trazer para vocês. Um ano de casamento ainda, vamos dizer que é muito pouco perto da longa caminhada que temos na vida,
Mas se você se propõe a realmente estar com seu parceiro, a realmente conhecê-lo, a realmente estar disposto a estar do lado dele pro que der e vier, a vida tem muito para ensinar e vocês dois têm muito para crescer e especialmente para aproveitar. Os aprendizados de um ano de casamento são os mesmos de 5 ou 10 anos para quem está atento, para quem está observando, para quem está tentando aprender, para quem está tentando evoluir. Então, Exatamente. é uma questão de tempo, às vezes é uma questão de estar com a disposição para aprender e transformar a relação que você está estabelecendo. Então, comenta aí possíveis temas para os próximos vídeos. Se você tiver alguma sugestão, o que você achou desse vídeo, o que você achou desses tópicos que a gente trouxe aqui, desses um ano de aprendizado. Comenta E também se você tem alguma coisa para compartilhar com as pessoas também sobre o que você aprendeu nos seus relacionamentos, ou mesmo fazer uma avaliação sincera do que você precisa aprender a melhorar nas suas próximas relações. É muito legal a gente construir esse tipo de comunidade onde as pessoas vão partilhando experiências e crescendo juntas, né? é isso aí. Curte esse vídeo e compartilha com quem você acha que vai ser importante. É isso aí. Tchau, Valeu. tchau.